Oi, pessoal, vamos resolver agora passo a passo as 5 questões de raciocínio lógico da prova de ontem do TJPE para quem fez analista ou oficial, tá? Lembrando que se houver dúvida em alguma dessas questões, se tiver alguma coisa que não esteja entendendo, olha aí, ó, meu número de WhatsApp, manda um zap dizendo, Eduardo, o que foi que aconteceu aqui, o que é isso aqui, tudo. Aproveita também para deixar comentários aí no canal do YouTube, dizendo o que você achou, dizendo o que você espera, o que é que você gostaria que eu resolvesse, tá? Se tem algum outro concurso, outra banca, assunto. Então fica à vontade, vamos juntos aí, estamos juntos nessa caminhada. Quero ver aí o nome de todo mundo na lista de nomeados. Tenho certeza que vocês vão alcançar o objetivo que vocês tanto almejam. Primeira questão, questãozinha de probabilidade. Como eu pontuei muito com vocês, probabilidade é tema certo nas questões da IBFC. Na prova da semana anterior para nível médio, foram duas, então a gente tem também uma questãozinha aí, e envolvendo, ela tenta agregar valor, né? Então ela traz porcentagem, que é uma situação que eu bati também nessa tecla, com a parte de probabilidade, com alguns detalhezinhos que a gente tem que observar para poder compreender e organizar direitinho as ideias na questão. Perceba, no estacionamento de um shopping center, observou-se que 5% dos carros estacionados são deixados com pelo menos um dos vidros abertos. E, entre esses carros, ocorre o furto de 10% deles. O restante dos carros estacionados não é deixado com nenhum vidro aberto, e entre esses ocorre o furto de 1% deles. Constatado que houve o furto de um veículo, então a gente já sabe que houve o furto de um veículo, a probabilidade de que ele ter sido deixado com pelo menos um dos vidros abertos está na faixa entre, tá? Assinale a alternativa que preencha corretamente a coluna. Pessoal, lembra, a gente aqui, ó, a gente tem, como eu bato muito nessa tecla, de forma bem objetiva, qual é a ideia da probabilidade? A probabilidade é a relação da quantidade de opções que atende o meu desejo, a minha necessidade, atende o que eu quero, sobre o total de opções que eu tenho. Esse total de opções que eu tenho é o nosso espaço amostral, é a nossa referência. Claro, como a gente está aqui colocando, ó, 5% foi disso, 10% disso, 1% disso, no caso, 5% deixa o vidro, a quantidade que não deixa 95%, ou seja, eu estou falando de porcentagem, 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 a gente sabe que o nosso referencial, que o todo, nesse universo que está aí, seria 100%. Ah, Eduardo, então esse meu tenho aqui, ele é o 100%? Será que é o 100%? Ocorre que eu resolvi algumas questões com vocês nas nossas revisões, e a banca, a IBFC, vez por outra, ela coloca isso, é o que a gente chama de probabilidade condicionada, ou seja, ela te dá um montante, ela te dá um total, mas ela restringe, ela diz, olha, eu quero a probabilidade dentro desse cenário, dentro dessa característica. Ou seja, vamos dizer que eu tenho numa urna bolas azuis e bolas vermelhas, e eu tenho um total de bolas de 100 bolas, mas a quantidade de bolas azuis seria 20. É, eu digo, olha, eu sei que a bola é azul, então eu não vou olhar o cenário de 100 bolas, eu vou olhar as 20, porque eu já estou dizendo a você que é azul. Então, isso é uma probabilidade condicionada, quando eu te dou uma condição, uma característica, uma determinada informação, que faz com que restrinja aquele nosso universo de possibilidades. Então, eu deixo de ter o universo todo para ter aquela situação. Então, aqui, eu não vou observar, no caso, o 100%, mas eu vou olhar a quantidade, porque ele já está dizendo, ó, ocorreu o furto, ó, constatando que houve o furto de carro. Então, a gente sabe que houve o furto de carro, então eu vou para esse universo de carros que foram furtados, essa quantidade de carros que foi furtada, tá? Então, esse é o nosso novo espaço amostral, que eu tenho que encontrar, porque a partir do momento que eu encontrei essa nova realidade, que é esse novo espaço amostral, eu vou observar dentro dessa característica a quantidade que atende o meu desejo, que seria o que eu quero. Então eu tenho que construir essa solução, pessoal. Veja, aqui a gente tem um todo, o todo, e aí a gente pode tratar ela de forma percentual, tá? Que é a forma mais direta, que é o que a questão está dizendo, a gente traduzindo. Perceba, 5% deixa o vidro aberto, então eu tenho que 95% não deixa o vidro aberto. Desses 5%, 10% são roubados, então eu calculo 10% de 5%. Lembra que 10% é 10 sobre 100, 5% é 5 sobre 100. Quando a gente calcula, esse 10% de 5% vai ser igual a 0,005. Ah, isso aí é o quê? Esse é o universo de carros que foram roubados, tendo em vista que deixou o vidro aberto.
não deixou o vidro aberto, tem 95%, mas desses aqui foram roubados apenas 1%. Então eu vou calcular 1% de 95%, ou seja, 1 sobre 100 de 95 sobre 100, que vai dar 0,0095. Então, a soma desses dois valores aqui é o total, é a quantidade que foi roubada em relação, né, a esses percentuais que foram colocados. Então, o que é que a gente tem, pessoal? Esse daqui seria o meu total, que é a quantidade de carro que foi roubado porque estava com o vidro aberto, a quantidade de carro que foi roubado mesmo com os dois vidros fechados. Então, esse aqui é o meu tenho, é o meu total. Como eu quero saber a probabilidade, certo, dele ter deixado com pelo menos um dos vidros abertos, é essa quantidade aqui. Então, a nossa relação seria a quantidade que deixou o vidro aberto, roubado porque deixou aberto, sobre o total que foi roubado. Então, nesse contexto, a gente vê que tem 0,3448, que vai dar 34,48%. Pessoal, eu sei que essa solução, que é a solução direta, que é a gente pegar o que está trabalhando, por trabalhar com porcentagem, por trabalhar com números decimais que ficam pequenos, eu sei que muita gente tem dificuldade. E, Eduardo, tem alguma alternativa que eu pudesse fugir? Veja, a gente poderia fugir, porque como a porcentagem é uma grandeza proporcional, eu poderia admitir um valor. Geralmente, a gente admite o valor de 100, porque facilita o nosso cálculo. Mas percebam que aí eu vou ter 1%, 10% de 5, ou seja, eu tenho valores que a gente observa e nitidamente aqui a gente enxerga isso, né, que são valores que vão ficar muito pequenos. Então, como é proporcional, a gente pode tentar fazer o quê? Vamos deixar um pouquinho maior, vamos botar 1000, vamos dizer que nesse estacionamento tem 1000. Então, a gente pode, para poder evitar toda essa partezinha decimal, esses valores pequenos, a gente pode tratar como, ó, no estacionamento tem um total de 1000 carros, e avaliar justamente o que acontece nesse perfil de 1000 carros. Então, é uma estratégia para resolver sem precisar quebrar tanto, tá, no decimal. Então, o que é que acontece? Quantos deixam o vidro aberto? 5% desse total que eu estou colocando, que é 1050. Quantos não deixam nenhum vidro aberto? Sim, 95% de 1000, que dá 950. Então, desses 50, 10% são roubados 5. Desses 950, 1%, ou seja, dividir por 100, são roubados 9,5. Pronto. Agora aqui eu tenho valores mais agradáveis da gente trabalhar. Então, a probabilidade vai ser o total, que é somar 5 com 9,5, e aqui em cima eu vou colocar o que atende o que eu quero, que é justamente, ó, ter deixado ao menos um dos vidros abertos. Então a gente fica aqui de uma situação para evitar, porque aquela outra situação é a situação padrão. Você está pegando a informação que tem na questão e vai fluindo. E aqui é uma estratégia, porque eu sei que muita gente não gosta de trabalhar com números decimais, então seria uma alternativa. Já que a porcentagem é uma grandeza proporcional, eu posso substituir por um valor. Naturalmente a gente colocaria 100, mas como a gente percebe que o 100 ainda vai dar dando valor pequenininho, aí eu coloco 1000, porque aí ele me leva para uma zona de conforto melhor, tá certo? De toda forma, como deveria ser, o resultado é o mesmo, 34,48. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá, questãozinha que alguém pode ter se atrapalhado um pouquinho nessa hora de montar e estruturar o total de opções por conta da probabilidade condicionada, que ela muda o nosso referencial de tudo. Mas a gente fez nas nossas revisões várias questões, eu bati muito nessa tecla, porque a IBFC gosta muito de probabilidade condicionada. Então, a alternativa correta para essa, letra B, 30, é uma faixa, né? Está na faixa entre 30% e 40%. Tá certo? Então, bora lá. Questão 2. Nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria. Todos os diretores têm casa própria. Com base nessa afirmação, é possível concluir que, ou seja, com essas informações, o que é que a gente pode ter certeza? O que é que a gente pode ter certeza? E essa situação, pessoal, eu resolvi em revisões umas 3 a 4 questões parecidas com essa e bati muito nessa tecla. Não sei se vocês lembram, aquela história, aquela regrinha que é: se está fora do todo, está fora da parte. Se está fora do todo,
está fora da parte. Então, isso daí é um dos pontos que eu bati muito nessa tecla, que a IBFC gosta muito, e é justamente essa regrinha que a gente, olhando para a questão, a gente mata ela logo de cara. Mas vamos construir a situação como ela está descrevendo, né? Veja, quando eu digo nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria, então eu estou colocando, em outras palavras, que alguns funcionários de uma empresa não têm a casa própria. Ou seja, eu estou dizendo a vocês, deixa eu trocar só aqui a cor, é rapidinho, eu estou dizendo a vocês, em outras palavras, que eu tenho certeza, por isso que eu pintei essa parte, que tem elemento aqui. Ou seja, tem funcionário da empresa que está fora do conjunto, tem casa própria. Então, isso é um fato, tá? Outra situação que a gente tem aqui, a outra afirmação que a gente tem aqui, é que todos os diretores têm casa própria. Então, se todos os diretores têm casa própria, o conjunto de diretores, ele está todo dentro desse universo de tem casa própria. Eu chamo a atenção para um detalhe, porque a questão não está dizendo necessariamente que esses diretores são dessa empresa, ela não está relacionando. Lógico, pela construção do que está sendo colocada, a gente até admite que esses diretores seriam diretores dessa empresa, mas ele não tem obrigatoriamente essa relação, percebe? Ó, nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria, ele diz todos os diretores têm casa própria. Aí ele está meio que vinculando esse diretor à empresa, mas ele não traz de forma assim, perfeita, né, essa informação. Todavia, não atrapalha em nada, não atrapalha em nada essa situação. A gente apenas, assim, pode abrir um pouco o nosso espectro de possibilidades, mas a gente consegue concluir de forma perfeita, de forma tranquila, o que a gente tem. Quando a gente vai juntar essas informações, naturalmente, a gente faz um desenho como esse daqui, que seria os diretores que são funcionários também da empresa têm casa própria, ou seja, eu posso ter funcionário que não tem casa própria e eu posso ter funcionário que não é diretor que tem casa própria. Então, essa é a construção. Se a gente olhar esse espectro, como eu estou dizendo, ele fala diretores, mas não especifica, aí a gente poderia ter diretores que não seriam da empresa também, tá? Mas isso aqui não vai interferir de forma alguma no nosso contexto, no nosso resultado, tá? Então, naturalmente, esse primeiro gráfico é o gráfico natural, que basicamente todo mundo deve ter feito, mas como ele não vincula, que é o diretor daquela empresa, e nesse tipo de situação, muitas vezes a gente precisa de muita informação, a depender de qual é a certeza que eu quero passar para vocês, eu poderia ter esse outro desenho aí, sem problema algum, mas que em nenhum momento vai atrapalhar a nossa resolução. O que é que a gente tem aqui? Existe diretor que não tem casa própria. Gente, isso aqui está indo de encontro ao que a questão está dizendo. A questão está atestando, está afirmando, todo diretor tem. E a letra A está dizendo, tem diretor que não tem, então isso é uma contradição, não pode, tá? Veja, não pode. Os diretores não são funcionários da empresa. Veja que essa situação, né, dessa empresa, diretor, tudo, eu nem posso dizer que sim nem que não. Eu não tenho a certeza absoluta para dizer que todos eles são, tá? E nem dizer que não são, porque ele não fez nessa questão, não é estabelecido esse vínculo que os diretores são diretores dessa empresa, tá? Então, eu nem poderia afirmar, se ele tivesse todos os diretores são funcionários da empresa, eu nem poderia dizer isso, nem poderia dizer que não, porque eu não tenho essa relação entre diretores e funcionários da empresa. O diretor está relacionado à casa própria. Então, a gente também não teria como afirmar essa situação 2 aqui, tá? Existe funcionário da empresa que é diretor e não tem casa própria, novamente negando uma das principais afirmações que foi colocada na questão. Na questão está dizendo que todos os diretores têm. Então, não tem, pode ter um funcionário da empresa, e ele coloca que nem todo funcionário da empresa tem casa própria, então vai ter funcionário da empresa que não tem. Mas aí ele está falando funcionário que é diretor. Não, todos os diretores, aí está expandindo. Todos os diretores, quer dizer, dessa empresa, ou de qualquer empresa, foi diretor, tem casa própria. Então, está fora. Claro que em uma prova, a gente tem que lembrar que se eu peguei, analisei com segurança, tranquilidade, não é A, não é B, não é C, a gente teria que ter o quê? Teria que ter como alternativa correta a letra D. Mas aí, como a gente está construindo um raciocínio, não vou simplesmente A, D e pronto, vamos ver o que tem nela. Se um funcionário da empresa não tem casa própria, então ele não é diretor. Aí isso aqui, eu cheguei a fazer várias questões na revisão, cheguei a bater muito nessa tecla, informando que quando está fora do todo, está fora da parte. Lembram? Qual é o exemplo que eu costumo dizer? Pessoal, se eu digo que João está fora de Pernambuco, então João não pode estar em Recife.
João não pode estar em Olinda, João não pode estar em Caruaru, porque se está fora de Pernambuco, obrigatoriamente vai estar fora de todas as cidades, de todas as partes, de todos os lugares que estejam dentro de Pernambuco. Então, essa é uma das situações que eu bati muito nessa tecla, que a IBFC gosta, e que a gente resolveria essa questão com toda segurança, lembrando da regrinha, se está fora do todo, está fora da parte. Porque, veja, se o funcionário da empresa não tem casa própria, ele está, deixa eu trocar novamente a cor aqui, então, se ele não tem casa própria, ele está fora do conjunto azul. Pessoal, se está fora do conjunto azul, não tem como estar dentro desse conjunto. Quer seja essa situação, se está fora do conjunto azul, não tem casa própria, então se está fora de Pernambuco, não tem como estar em Recife. Se está fora de Pernambuco, não tem como estar em Caruaru. Se está fora do todo, não tem como ficar na parte. Então, se um funcionário da empresa não tem casa própria, ele está fora do todo. Ele não pode ser diretor. Então, a alternativa correta, perfeita, letra D. Então, para essa questãozinha, letra D, se um funcionário da empresa não tem casa própria, então ele não é diretor. Tranquilo, gente? Perfeito. Então, bora lá. Próxima questãozinha, também com a parte de proposições categóricas, envolvendo um pouco a lógica das proposições, a gente poderia também observar como tabela verdade esse cara. Algumas pessoas foram convocadas para uma reunião e sabe-se que, caso alguém não compareça, todos os outros serão dispensados e a reunião será remarcada. Houve ao menos uma pessoa convocada que não foi dispensada. Então, podemos concluir que assim a alternativa que vai preencher essa lacuna. Então, vê, o que é que a gente tem aqui? Algumas pessoas foram convocadas para a reunião, pronto, então a gente convocou um grupo, certo? Se alguém não comparecer, aí o que é que ocorre? Todos serão dispensados, todos os outros. Aqui é uma partezinha que gera uma polêmica, uma partezinha conceitual, mas assim, não vai interferir, né, ao resultado da questão. Mas eu quero comentar para poder a gente construir o raciocínio juntos, para poder a gente entender bem direitinho. Então, todos os outros serão dispensados e a reunião será marcada. Gente, então, como houve pelo menos uma pessoa convocada que não foi dispensada, tá? Então, como eu estou dizendo que essa situação vai acontecer se todos forem dispensados, se houver pelo menos um que não foi dispensado, aqui a gente teria essa situação como falsa, tá? Então, é falso que todos foram dispensados. Então, se foi falso que todos foram dispensados, então não tem como alguém não ter comparecido. Por essa lógica, alguém não compareça, não pode acontecer, né? Então, veja, se alguém não compareceu, todos foram dispensados. Se pelo menos uma pessoa não foi dispensada, tá? É porque o todos não aconteceu. Então, a gente tem que essa situação de não comparecer não aconteceu, tá? Então, a gente tem aí como resultado, nesse contexto, o quê? As pessoas convocadas que compareceram à reunião foram dispensadas? Não. Porque aquele seria um todo, né? Ao menos uma pessoa convocada não compareceu à reunião. Veja, se alguém não comparecer, caso alguém, então pelo menos uma pessoa não comparecer, todos seriam dispensados, né? Então não pode ter uma pessoa que não compareceu, pelo menos uma pessoa, porque uma pessoa, quer que seja uma, que não compareceu, obrigatoriamente todos seriam dispensados, tá certo? Então a gente tem esse contexto. A reunião foi remarcada? Não, ela seria remarcada se tivesse acontecido de pelo menos uma pessoa não ter comparecido, mas aí a gente iria provocar essa outra situação aqui. Então, a alternativa correta, todas as pessoas convocadas compareceram à reunião, é a alternativa que seria a correta para essa situação. É claro que, assim, a gente poderia tentar devagar aqui, filosofar, né, que não é ideal na hora da prova a gente estar filosofando, mas só para a gente observar aqui, Eduardo, veja, e se essa pessoa que não foi dispensada foi a pessoa que não compareceu? Então a gente está divagando aqui que essa situação poderia ter ocorrido. Então, a pessoa que não foi dispensada foi a que não compareceu. Faz sentido? Não faz. Mas só para a gente observar que a situação fica fechadinha, é que se fosse essa situação, ou seja, as outras teriam ocorrido, quer dizer, a pessoa não foi dispensada porque ela não compareceu. Então,
essa situação é verdadeira. Aí a gente teria que todos os outros foram dispensados, certo? A gente teria que a reunião foi remarcada, tá? E a gente teria que ao menos uma pessoa não compareceu. Ou seja, se a gente admitisse, por alguma hipótese, a gente admitisse essa situação, a gente teria que a letra A, a letra B e a letra C estariam corretas. E aí não pode ter mais de uma alternativa correta. Então, essa hipótese de admitir que quem não tivesse sido dispensado foi que não compareceu, ela não tem sustentação, porque aí a gente teria três situações que ficariam corretas e a gente não pode, a gente tem uma conclusão apenas, tá? Então, a gente finaliza aí essa análise nesse contexto, levando esse raciocínio, que é, uma vez que ele diz que ao menos uma pessoa convocada não foi dispensada, essa afirmação de que todos os outros serão dispensados, ela é falsa, porque não, pelo menos uma não foi dispensada. Então, uma vez que ela é falsa, a gente não pode afirmar que alguém não compareceu. Então, todos compareceram. Então, a alternativa correta é a letra D. Eduardo, mas você falou de tabela verdade? Eu posso pegar e considerar as proposições que eu tenho aí, né? Então, eu posso chamar, por exemplo, algumas pessoas foram convocadas para a reunião como P, chamar alguém não compareça como Q, todos os outros foram dispensados como R, e essa reunião será remarcada. Então, eu tenho esse contexto. A partir dessa informação, desse estímulo que tem houve ao menos uma pessoa convocada que não foi dispensada, então cadê minha canetinha? A afirmação R, todos foram dispensados, todos serão dispensados, mas se tem ao menos uma pessoa convocada que não foi dispensado, então todos serão dispensados, é falso. Então eu tenho aqui que o R é falso. Mas como aqui é um I, o I para ser verdade teria que ter os dois verdades. Então eu já posso dizer que esse I aqui, ó, ele é falso. Tá? Esse I é falso. Esse I, ele é uma consequência de um se então. Então toda vez que a consequência é falsa, a condição tem que ser falsa. Então é falso o quê? Então, é falso que alguém não compareceu. Então, se é falso que alguém não compareceu, é porque todas as pessoas compareceram. Então, eu posso resolver também, poderia resolver também por tabela verdade, eu chegaria à conclusão que essa afirmação ela é falsa, o que vai validar justamente essa letra D. Tranquilo, gente? Então, a alternativa correta dessa questão, letra D, todas as pessoas convocadas compareceram à reunião. Tranquilo, gente? Perfeito. Então, bora lá. Próxima questãozinha. Questãozinha clássica também, tá? De relacionamento. Eu bati um pouquinho na tecla, a gente fez. Na isolada, eu botei uma aula de questões que havia Casa dos Pombos, relacionamento, verdades e mentiras, porque vez por outra a IBFC cobra esse tipo de situação. Inclusive, eu disse: olha, isso está no edital, faz parte do edital, não está de forma explícita, mas é um dos itens que faz parte do edital. Por isso que eu, na isolada, passei uma aula resolvendo questões desse tipo, porque faz parte do grupo de questões que a IBFC costuma pedir. A ausência que eu achei tanto na prova do último domingo para médio e para essa foi sequências, porque sequência é uma situação que a IBFC sempre cobra e especificamente nesse concurso ela não pontuou uma sequenciazinha, então ela está guardando para o próximo. Então bora lá. Um restaurante funciona de terça-feira a domingo e às segundas-feiras apenas se for feriado. Então ele funciona de terça a domingo e na segunda-feira apenas se for feriado. Quando ele funciona na segunda, o restaurante fecha na terça. Então ele funciona de terça a domingo, quando a segunda é feriado, aí ele fecha na terça. Mas se a terça for feriado também, o restaurante naquela semana funcionará todos os dias. Com base nessas informações, é correto afirmar que, gente, nós vamos organizar aqui as ideias. Veja, o restaurante, tradicionalmente, ele funciona o quê? Ele funciona de terça a domingo. Mas o que é que acontece? Na segunda, quando é feriado, ele abre. Mas aí, quando ele abre na segunda, ele vai pegar na terça e não vai funcionar na terça. Tudo bem. Então, ele abre na segunda e ele fecha na terça. Mas quando acontece de que na segunda é feriado e na terça é feriado também, aí nessa semana, nessa
excepcionalidade, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir todos os dias. Pronto, então esse é o comportamento, tá? Eduardo, eu precisava fazer uma tabelinha dessa. Gente, ó, a tabelinha ela deixa só mais concreta a informação que a gente tem na cabeça, mas a gente poderia assimilar essa situação. Eu acho interessante porque a gente já está na tensão ali da prova, pensando naquela questão de português, de constitucional, de eu acho que quanto mais a gente deixar concreto no papel, visual, ajuda, até porque assim, naquela hora eu fiz ali, eu não consegui interpretar naquele momento, porque eu estou perturbado com a questão que eu fiquei sem fazer, mas aí já está materializado lá, tá? Já está construído, isso ajuda a compreensão. Então, quanto mais a gente coloca a informação, eu acho melhor por conta disso. Mas não seria algo indispensável ter que ter. Então, a gente observou que a gente tem esse comportamento. Pode ser que a gente tem três situações que podem acontecer. Pode ser que na segunda esteja fechado, pode ser que na terça esteja fechado, pode ser que abra todos os dias. Então, nesse contexto, o que é que a gente pode dizer? O restaurante não funciona às segundas-feiras? Depende, né? Se for feriado, funciona. Quando há um feriado na terça, o restaurante não funciona, não. Se for feriado na terça, ele funciona. Pode acontecer, veja, pode. Eu não posso dizer que ele vai abrir, ele vai funcionar todos os dias, mas pode acontecer uma situação, ou seja, existe nesse relacionamento, nessas opções, uma opção que ele vai abrir todos os dias? Existe. Segunda e terça sendo feriado, então ele vai abrir todos os dias. Então a alternativa correta é a letra C. Veja, eu não posso dizer que ele vai, na letra D está dizendo que ele vai funcionar todos os dias. Ele não vai funcionar todos os dias. Ele pode vir a funcionar todos os dias, a depender da construção. Tá certo, gente? Então, faz o esquemazinho, porque fica visual, fica latente ali qual é a situação, qual é a necessidade. Vai para as respostas e segue em frente. Essa daí foi aquela questãozinha para que a gente não tivesse dor de cabeça, uma questãozinha a mais aí para contar. Tá certo? Então, bora lá. Outra questão que a gente bateu muito aqui na tecla, muito, essa parte da análise combinatória, princípio da multiplicação, você tem as situações independentes, então eu tenho situações independentes, eu preciso fazer só o quê? Multiplicar elas, tá? Então vamos dizer que eu tivesse 4 opções de sanduíche e 3 de bebida. De quantas formas eu posso ter o meu lanche? 4 sanduíches, 3 bebidas, 4 vezes 3, 12. Então, pegar cada parte e multiplicar, tá? Então a gente fez uma diversidade de questões desse tipo. A consideração que tem aí seria o fato de que quando eu estou falando acompanhamento, eu passo a ter uma combinaçãozinha aí, né? Que eu vou ter 3 termos e a ordem não vai alterar o resultado. E aí a gente teria que mexer só nessa parte aí de acompanhamento. Então, qual seria a atenção que a gente tem que ter, porque senão a gente poderia chegar a um resultado errado? A gente tem que ter a atenção de observar cada item desse, quantos eu vou poder usar e quantos eu disponho, quantos eu tenho. Então, essa é a situação que a gente precisa para organizar as ideias. Quantos eu vou precisar de cada um e quantos eu tenho disponíveis. Então, eu tenho aqui essa construção. Veja, proteína, acompanhamento, sobremesa, bebida. Veja, proteína, eu vou precisar de quantas? Eu vou ter uma proteína. Mas eu tenho quantas opções? Uma, duas, três, quatro. Então eu tenho 4 opções de proteína, tá? Acompanhamentos, eu vou precisar de 3. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8. Então, como eu tenho 3, eu vou ter 8 opções aqui, depois eu vou ter 7, depois eu vou ter 6. Como não vai alterar o meu prato, se eu pegar, por exemplo, arroz, feijão e farofa. Farofa, feijão e arroz. Então aqui a ordem não altera o resultado. Veja que eu fiz questão, inclusive na minha revisão de véspera, falando dessa situação, quando é que eu tenho um grupo, quando é que a ordem altera, quando é que não altera. Aqui eu vou botar no meu prato, pessoal. Então, tanto faz colocar arroz, feijão, farofa, farofa, arroz, feijão. Então eu tenho que fazer o quê? Estou pegando quantos? 3. Então eu vou dividir isso aqui pela quantidade que eu estou pegando no fatorial. Então, eu estou dividindo por 3. Quem é o fatorial? É o produto desse número por seus anteriores até chegar em 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cortei com esse cara. Sobremesa, eu vou escolher uma. Mas eu vou escolher uma de quantas? Eu tenho uma, duas, três. Tenho 3 sobremesas. E bebida, eu vou escolher uma bebida também. E eu tenho quantas bebidas? Uma, duas, três.
Então, cada situação dessa, gente, é independente. Como assim independente, Eduardo? Veja, o fato de eu ter escolhido uma sobremesa não me obriga a ter escolhido uma bebida. Ah, eu peguei gelatina, então eu tenho que pegar água mineral. Não, eu peguei gelatina porque eu queria gelatina, a bebida eu posso pegar qualquer uma. Então eu vou identificar quanto cada item desse tem quanto, e vou simplesmente, ó, multiplicar, porque essas situações elas são independentes. Outro detalhe, veja que eu vou formar com proteína e acompanhamento e sobremesa e bebida, porque se a gente tivesse na informação proteína ou acompanhamento ou sobremesa, então lembra como a gente já fez em sala de aula? O ou, ele dá a ideia de soma, o i dá a ideia de multiplicação. Então a gente tem aqui a multiplicação. Então o que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente cortou aqui, ó, cortou esse cara com esse, eu fiquei com 4 vezes 8 vezes 7, que é essa quantidade, vezes 3, e aí a gente chega a ser diferentes. Então, Eduardo, e se eu fizesse a conta aqui, daria um valor que não está presente aí. Aumentaria, seria um valor maior. Então, é uma coisa que nem há o que cogitar essa situação, mas a questão, ela deveria, para deixar mais amarradinha, ter dito 3 acompanhamentos diferentes. É uma coisa que invalida a questão? Não, porque eu nem tenho a resposta, caso fossem iguais. Se eu tivesse as duas respostas, aí seria algo para a gente tentar ver, mas não tem, então é tranquilo. Essa daí foi uma questão que foi bem direta, objetiva, trabalhosazinha, porque colocou muita conta a fazer, né? Para você avaliar isso daí, você podia avaliar com a quantidade menor de valores, mas enfim, aquela questão também que pede só para ter o cuidado na hora de organizar as ideias, ver essas quantidades, observar que o acompanhamento, a ordem não altera o resultado que a gente precisa tirar, e por fim, multiplicar todas essas informações. Tá certo, gente? Então a alternativa correta, letra C de central, 2016. Tranquilo? Perfeito? Então, com isso, a gente termina. Com essa questão, a gente termina a resolução das 5 questões. Achei interessante trazer, estava procurando algumas frases, assim, bem interessante essa. Acredito que os desafios são oportunidades de fato disfarçadas e que cada dificuldade enfrentada te aproxima do sucesso que você que você almeja alcançar. Ou seja, não trave nas dificuldades. Não pare porque o desempenho foi aquém do que você queria, foi isso, foi aquilo. Ah, teve o corte, tem que fazer tantas, tem que estar, vou ficar aqui na expectativa, será que anula? Não. Todo e qualquer desafio é uma oportunidade de crescimento. Sempre que a gente está ali, que a gente enfrenta aquela dificuldade, a gente vai crescer, tá? Então, quanto mais a gente caminha, cada passo que a gente dá em direção ao nosso objetivo, mais próximo a gente fica. Não tem como, pessoal, é inevitável. Se você continuar a caminhada em direção ao teu objetivo, tu vai chegar a ele. Tu só não vai chegar ao objetivo que tu tanto sonha, que tu tanto deseja, se tu parar, se tu desistir e se tu for para outro lugar. Mas persista, insista, vai dar certo, você vai chegar. Se não foi dessa vez, se existiram problemas dessa vez, se alguma dificuldade não permitiu, é hora de recalcular a rota. É hora de você observar o que você precisa melhorar, onde precisa melhorar, como agir para poder superar essas dificuldades, porque você tem capacidade, eu tenho certeza, eu acredito em vocês e vocês vão vencer. Agora não pode desistir, tem que persistir, tá certo, gente? Tranquilo? Então a sua aprovação, alcançar o seu resultado, visualizar seu nome lá na lista de nomeados, é uma construção diária, não é algo que vai aparecer do nada, tá? É uma construção diária, com um passo de cada vez. A cada passo que você der, mais perto você vai ficar. Então, o que você tem que observar é que tem que ser um passo de cada vez na direção certa, tá? Com foco, com objetivo, de forma consistente e sólida. Você vai vencer, eu tenho certeza. Tranquilo, gente, perfeito. Pessoal, algumas pessoas me perguntaram sobre uma isolada completa de raciocínio lógico. Eu sei, e eu falei muitas vezes que raciocínio lógico ia ser o diferencial nesse concurso do TJ por conta do corte, que foi uma pontuação de corte muito alta. E aí eu tenho certeza que aqueles que estavam
na nossa isolada, a gente fez de forma exaustiva muitas questões relacionadas tanto ao que foi cobrado na semana passada, como o que foi cobrado nessa semana. E se a sua dificuldade for raciocínio lógico, a gente vai resolver esse problema, porque a gente vai aprender de forma definitiva, a gente vai compreender. Raciocínio lógico cada vez mais nas provas de concurso, não adianta só você decorar uma coisinha ou outra, a gente tem que chegar compreendendo, a gente tem que chegar suprindo algumas lacunas que passaram a existir quando a gente estava lá na época de colégio. Então a gente vai começar um isolado no dia 21 de outubro, serão 12 aulas ao vivo, eu vou acompanhar vocês como uma mentoria, como acompanhando, dando dica, puxando as orelhas, dando orientação de como melhorar, o que melhorar. Então, isso aí a gente vai acompanhar para poder superar essa dificuldade em raciocínio lógico. Essas aulas são ao vivo, mas elas vão ficar gravadas e disponíveis para vocês. Eu vou deixar o curso disponível 1 ano após o término, então a gente vai ter as 12 aulas, elas ficam gravadas, vocês ficam assistindo e ainda vai ter 1 ano para assistir. Vamos ter vídeos extras complementares com a parte de assunto, lista extra de exercício, porque quanto mais exercício a gente fizer, melhor para que a gente aumente o desempenho, aumente a compreensão. Vou colocar algumas questões comentadas também, tá certo? E aí, o que é que a gente tem aí? O nosso roteiro, né? 12 aulas ao vivo pelo Google Meet, perdão, ficam gravadas e disponíveis por 1 ano, acompanhamento, vídeo extra, material, lista extra, questão resolvida. Aí tem uma programação de como serão essas 12 aulas, tá certo? Então, as 12 aulas, elas têm esse conteúdo aí que vai ser abordado. O valor promocional para os primeiros inscritos vai ser 125 o curso completo por Pix, tá? A chave é o meu celular, aí manda o comprovante para o meu celular, e pode ser 150 no cartão em até 3 vezes. Aí você me pede o link do cartão pelo WhatsApp, que aí eu mando, e aí você pode dividir em até 3 vezes o curso completo por R$ 150, mandando o comprovante para o Zap, e aí a gente vai superar essa dificuldade que vocês têm em raciocínio lógico, porque eu tenho certeza que a partir do momento que vocês passarem a compreender o que a gente está fazendo, vai passar a ser muito mais fácil, muito mais simples. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado aí da resolução das questões e qualquer coisa, se tiver dificuldade, manda um zap para mim, ou então bota lá o comentário também lá no canal do YouTube. Acompanha o canal do YouTube, começa a seguir o canal aí no YouTube, porque a gente vai ter a cada dia, não vou dizer todos os dias, mas sempre que possível eu vou estar incluindo questões envolvendo provas de concurso, inclusive eu quero começar também a parte de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Raciocínio Lógico, porque são questões interessantes que trabalham bem essa parte conceitual, tá certo, gente? Tranquilo? Então vamos lá, até a nossa próxima aula, o nosso próximo curso, nosso próximo encontro, e qualquer coisa manda um zap para mim, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês a cada dia gostem mais de raciocínio lógico. Um abraço, gente.